Então tá, pessoal, vamos voltar ao vídeo, certo? Aqui continuando, tá? Desculpa. Eu estava em conceitos iniciais de cinemática, correto? Principalmente o que que eu estava? Deslocamento, tá? Deslocamento se trata, certo? De a distância entre dois pontos, ou seja, aqui da bicicleta, né? A distância entre a árvore e essa árvore aqui, certo? Para melhor exemplificar esse conceito de deslocamento, eu tenho aqui, ó, esse probleminha. Um rapaz sai do repouso, então ele está até modo parado, ele começa a se movimentar e chega até uma árvore, que ela está a 200 metros da onde ele estava em repouso. E com uma bicicleta, então ele andou até aquela árvore, e depois de bicicleta, ele foi até uma outra árvore, né? As duas árvores são pontos referenciais de movimento, então, que dá uma distância de 1.000 metros dessa primeira árvore. Assim, qual que é o deslocamento do rapaz entre os pontos A e B? Ou seja, entre a primeira árvore e a última árvore. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho para explicar para vocês. O ponto A é a árvore 1, né? Que dá 200 metros. Essa é a inicial, certo? Ou seja, onde ele iniciou o movimento. O ponto B, que é onde ele chegou, a árvore final, certo? Que é a árvore 2, que fica a 1.000 metros de distância. Então eu quero saber qual que foi o deslocamento do rapaz entre a primeira árvore e a segunda árvore. Como é que eu vou calcular isso? Bem simples, né? Eu tenho a fórmula aqui, ó. Deslocamento aqui, normalmente eles usavam o ΔS. Tá, gente? ΔS é igual a S final menos o S inicial. Né? Como tem SF é o S final, menos o S0. O S0 é o S inicial. Então, S é igual a 1.000 menos 200, que vai dar cerca de 800 metros. Então, o deslocamento total do rapaz, aqui na bicicleta, por exemplo, aqui, certo? Sem ter essa árvore no meio, é de 800 metros. É o deslocamento entre os pontos A e B. Ah, mas e se eu quisesse considerar entre o 200 e o 600, como é que eu faria? Então, utilizando a mesma coisa, o S0 seria 200, e o SF 600. 200 menos 600, 600 menos 200, 400. Aqui outra questão, daria para calcular de ida e volta? Sim, daria. Tá? Um cara percorreu até aqui, essa distância que fica 1.000 metros do ponto inicial, e depois ele voltou ao ponto B, que fica a 600 metros. Como é que eu vou calcular isso? Mesma coisa. Só que aqui muda o contrário, porque o ponto A, a árvore A, vai ficar a 1.000 metros e a árvore 2 a 600. 1.000 menos 600, vai ficar 600 menos 1.000, que vai dar igual a menos 400 metros. Então, isso quer dizer, ele voltou 400 metros. Aí ele não foi 400 metros, ele voltou 400 metros, então é negativo. Vai dar menos 400 metros. Certo, gente? Tem alguns nos exercícios de vocês assim. Depois, lá na semana 23, a gente tratou de velocidade média, né? Que era do dia 28 de setembro ao dia 10, ao dia 2 de outubro, né? Basicamente, velocidade média é tido como uma divisão entre o caminho percorrido, ou seja, o espaço percorrido, né? Aqui embaixo vocês têm o ΔS, certo? E um intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade média é a distância por um determinado tempo, certo? A distância percorrida em um determinado tempo. Isso é a velocidade média de um corpo, certo? Em vez de você calcular cada instante qual que foi a velocidade dele, né, que seria também uma, que é a velocidade a gente diz instantânea, a gente calcula a velocidade média, que é basicamente a gente tira a média de velocidade daquele imóvel, a média de velocidade do corpo, certo? Dependendo do caminho que ele percorreu e qual que foi o tempo dele, correto? Então aqui, ó, para o cálculo da velocidade média, a formulazinha geral é essa aqui. Velocidade média é igual a ΔS, que é o espaço percorrido, certo? A distância percorrida, o deslocamento que ele teve total,
dividido pelo tempo. Certo? Então, aqui está. Aqui, uma coisa que a gente tem que ter em mente, depois que a gente tem velocidade média, é que a gente pode ter a gente que pode querer descobrir a velocidade média em metro por segundo ou em quilômetro por hora. Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais depois, certo? Então, somente para vocês lembrarem, a velocidade média eu posso tentar descobrir qual que é a velocidade média em metro por segundo, ou eu tenho quilômetro por hora, eu quero descobrir metro por segundo, ou eu tenho metro por segundo e quero descobrir em quilômetro por hora. Então, eu uso essas formulazinhas aqui, ó, de metro por segundo. Para descobrir em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, aqui fica um exemplo. Carlos decidiu conhecer a cidade próxima à cidade onde ele mora. Para visitar e conhecer a cidade e pontos turísticos dessa cidade, né? Dentro da cidade, o Carlos, esse indivíduo, ele percorreu 130 quilômetros em 2 horas. Assim, eu quero descobrir qual que é a velocidade média do Carlos nesse trajeto para conhecer a cidade. Certo? Era uma das questões da atividade de vocês. Então, como é que eu vou calcular? Lembre-se do cálculo da velocidade média, certo? Que é a distância percorrida por um determinado tempo. Qual que foi a distância percorrida pelo Carlos? 130 quilômetros. Em quanto tempo ele fez isso? 2 horas. Então, basta eu dividir, tá? Basta usar a divisão 130 dividido por 2. Certo? 130 dividido por 2 vai dar 65. E agora eu tenho aqui, ó, isso em quilômetro por hora, mas eu quero descobrir, vamos lá que eu quero descobrir em metro por segundo. Como é que eu vou fazer? Certo? Essa mesma distância. Olhem aqui. Eu tenho em quilômetro por hora e eu quero descobrir em metro por segundo. Então eu vou usar a velocidade, que é 65, e eu vou dividir por 3,6. Certo? Bom, 65 dividido por 3,6 vai ser 18,05 metros por segundo, certo? Aqui, apesar de que metro por segundo deveria estar sempre assim. Lembre-se, gente, eu sempre tenho que usar essa unidade de medida depois, certo? Não posso esquecer dela. Então, ficaria aqui, ó. O Carlos percorreu 65 km por hora ou 18,05 metros por segundo. Por quê? Eu dividi 65 por 3,6. Deu 18,05 metros por segundo. Certo, gente? Então, no próximo vídeo a gente continua os conteúdos e dar mais exemplos desses conteúdos. Certo? Até a próxima.